Energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Vamos continuar a falar de um bem imprescindível para a humanidade. Um recurso energético dito renovável, a água. Você que gosta de saber a posição e o posicionamento do nosso país quanto aos seus próprios recursos energéticos, ou a sua posição dentre aqueles que detêm os recursos energéticos no mundo. Se você gosta de saber disso, acompanhe o nosso vídeo até o final, deem likes, inscrevam-se, comentem, deem sininho para saber sempre das nossas publicações e turbinem esse canal, que também é de vocês, o canal do Vetor Elétrico. Embora grande parte da população brasileira não tenha percebido que houve uma mudança vital na matriz energética brasileira, no controle da matriz energética brasileira, eu garanto que houve uma mudança muito importante para a vida de todos nós. E não se trata só do aumento que vem, certamente que vem, das nossas contas de energia elétrica. Trata-se do controle de um bem essencial para a humanidade, para o Brasil. A água. A água é um bem que está sendo atacado de todas as formas. O brasileiro pouco percebe. Ou melhor, quando percebe algum efeito, alguma mudança, não atrela as mudanças que aconteceram com a privatização, com a doação da Eletrobras. Não unem causa e efeito. Sabem que há mudança e sentem nas contas de energia elétrica, sentem no dia a dia, mas não atrelam ao sistema de capitalização que usar. Eu fico até sem saber qual o nome exato que eu dou. Capitalização? Não é privatização. É capitalização ou é roubo? Ou é doação do patrimônio brasileiro? Mas tudo bem. Vamos à água. A água, ela está sob ataque porque nós temos uma ligação direta na produção de energia elétrica brasileira por meio da água. Certo? Então ela é um bem, como eu disse, dito renovável, porque se a gente não a tratar bem, a água vai desaparecer. Mas ela é dita um bem renovável, porque a natureza a coloca de volta para a nossa utilização e dessas gerações. É aquele que é chamado de um bem infinito, né? São fontes de recursos naturais que a natureza repõe. Repetimos que a matriz energética mundial é suja, porque usa combustíveis poluentes, e a nossa matriz, pelo menos energética, mais de 70% é limpa. Agora eu pergunto, a matriz energética limpa, para nós brasileiros, ela tem efeito imediato? Ela tem um efeito que você sinta? Enquanto a administração do país não pensar no próprio país, ao povo pouco adianta se a matriz é limpa ou se é suja. Porque o povo sempre recebe a conta. A nossa conta de energia elétrica era para ser bem baratinha. Bem barata, porque o megawatt vendido pelas usinas estatais, quando eram estatais, é baixo. Vocês verão que vai aumentar. Assim como o petróleo.
né? Já que a gente tem o pré-sal, tinha. Já que é uma grande empresa estatal, extratora, refinadora, vírgula, de petróleo, o nosso combustível era para ser barato também. Mas vamos ver o que diz a CF, a Constituição Federal de 1988. A nossa Constituição diz o seguinte no seu artigo 20: são bens da União. Olha só, são bens da União, nós fazemos parte da União. Nós somos, afinal, o povo, a população. E para ter união, nós precisamos de um Estado forte, um governo forte, de território, matéria-prima e povo. Então, nós somos parte da União. No seu artigo 20, a Constituição diz o seguinte: são bens da União. E lá no seu inciso 3º, diz como bens da União, ela descreve assim: os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banem mais de um estado, sirvam de limite com outros países, ou se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as águas fluviais. Isso aí são bens da União. E como é o maior rio do mundo, eu vou citar o rio Amazonas. Ele não nasce no Brasil, vocês sabem disso, né? Ele nasce no Peru, bem pequenininho, frágil, e se transformou naquela potência. Aquele rio mais caudaloso, mais largo, mais comprido do mundo. Não adianta alguém vir com essa história de rio Nilo, rio Mississippi, essas coisas. É o rio Amazonas. Então, mesmo que ele nasce, está aqui dizendo, sirvam de limite ou se estendam, tal, que tenham, estendam, e venham ou provenham de outros países. Então, o rio Amazonas nasceu no Peru, mas é um rio nacional e é um bem da União nosso. E no artigo, aliás, no inciso, é o artigo 20 que eu estou falando, isso aí foi o inciso 3º que eu falei, agora vamos falar no inciso 8º, diz o seguinte: os potenciais de energia hidráulica. A Constituição Federal, no seu artigo 20, inciso 8º, diz que os potenciais de energia hidráulica são bens da União. Então não podiam ter feito o que fizeram com a Eletrobras, porque não se trata só de usina, se trata de água. Muito bem. No artigo 22 da Constituição Federal diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre. Inciso 4º, a água ou águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Olha só, telecomunicações, por exemplo, a União tinha que legislar sobre a Rede Globo, certo? Sobre a Rádio Globo, sobre as usinas, sobre a Eletrobras, sobre os reservatórios de água das usinas da Eletrobras. Dito isso, vamos continuar insistindo na importância da água, porque, sem brincadeira, não há um recurso natural tão importante quanto a água. Não há. É dela que provém a vida, a nossa vida, a vida daquilo que nos alimenta, a vida daquilo que nos protege, a vida daquilo que nos dá fruto, as matas que criam oxigênio para nós. Tudo depende da água. Nós não vivemos sem ela, certo? Então daí a importância e daí a nossa insistência. Vamos continuar falando da água. E eu gostaria que vocês fizessem isso, difundam, divulguem, falem da água com todo mundo. É um recurso nosso, é o país que mais tem água potável do planeta, é o nosso Brasil. Tá certo? Vamos divulgar isso. Turbinem o canal Vetor Elétrico. As usinas hidrelétricas reservam e usam grandes quantidades de água. Voltamos a pedir para vocês que observem o caso da privatização da Eletrobras, a doação da Eletrobras. Então, as usinas, elas reservam, têm seus reservatórios, e utilizam grandes quantidades de água.
Entretanto, essas usinas devolvem quase os 100% da água que utilizam, elas devolvem à natureza. Porque passada na barragem, nos seus condutos forçados, passado no gerador, ela volta ao leito normal do rio. A mesma água. Há perdas mínimas, né? Alguma infiltração, vazamento, alguma coisa assim, evaporação. Mas tudo volta para a natureza, acaba voltando para a natureza. Só as águas perdidas, infiltrando no solo, talvez, né, não retornem como deveriam à natureza. Mas isso aí é ínfimo. Então elas usam, mas devolvem quase 100% de tudo, as usinas hidrelétricas. Por exemplo, o reservatório tem uma área, olha, vejam o tamanho desse reservatório, vejam só a quantidade de água que tem o reservatório de uma usina como a usina de Furnas, em Minas Gerais. Ela tem uma área de 1.406,26 km². Mais de 1.400 km² tem a área do reservatório de Furnas. E o perímetro, que é o perímetro, é aquela medição que você poderia considerar como se você estivesse andando por qualquer meio, a pé, de bicicleta, moto, se pudesse, carro e tal, acompanhando o desenho do lago. Você estivesse andando nas margens do lago e fizesse o percurso total. Isso é o perímetro. 3.500 quilômetros. 3.500 quilômetros é quase metade da costa brasileira. O reservatório de Furnas é o maior reservatório de água de Minas. Por isso é chamado de Mar de Minas. E é um dos maiores reservatórios de água, reservatório artificial de água do mundo. Um dos maiores lagos artificiais do mundo. E lembramos, 34 municípios são banhados por esse reservatório. Só que agora, a usina de Furnas não é mais nossa. A usina não é nossa mais. Nós temos uma participação, nós, povo, governo, União, nós temos uma participação menor na Eletrobras do que o setor privado, que é o que vai realmente lucrar agora, porque ele não tem, o setor privado não tem, e nem vai se colocar com essa obrigação de dar dividendos, além de um trocado para a União, para o governo. O lucro é deles, certo? Agora imagine que ele vai mandar em um reservatório de água que tem mais de 1.400 km², que tem cerca de 3.500 quilômetros de perímetro. Comparado com os outros, vejam só, todas as usinas que eu vou citar agora são do sistema Eletrobras. E eles foram doados. Esses bens, através da doação da Eletrobras, foram doados para o setor privado e eles vão andar, sim, na água. Interessante. Diz lá a nossa Constituição, lá no artigo 20 e 22, que são bens da União os reservatórios de água. A água é um bem da União e só cabe a ela legislar sobre isso. Reservatórios hidráulicos e tal, os mananciais. Quem legisla, quem faz a legislação, que tem a obrigação de fazer sobre isso é a União. E agora, ela vai fazer sobre o setor privado? Não. Então, o reservatório de Furnas tem essa área de mais de 1.400 m². Três Marias, que é da CEMIG, que também fica em Minas, tem 1.130 km². Itaipu tem 170 km². Veja só, uma das maiores usinas do mundo, né? A segunda maior usina do mundo. Foi a primeira durante muito tempo e hoje ainda é a que mais produz energia. Tem um lago pequeno, comparado com Três Marias e com Furnas. Tem 170 km². Por quê? Porque a intenção realmente da energia limpa e da engenharia nacional é alagar menos áreas possíveis na construção de hidrelétricas, para perturbar o mínimo possível o meio ambiente.
Então Itaipu tem 170 km², Xingó, que é da Chesf lá no Nordeste, tem 60 km². Agora Sobradinho, que é da Chesf também, lá no Nordeste, tem 4.214 km². Vejam só a quantidade de água que está nas mãos agora do setor privado. Em conivência com o ONS, com a ANEEL, isso aí pouco atuam. Para o povo, para as estatais, nunca atuam. Atua sempre para o setor privado. E Sobradinho, além de ter 4.214 km², produz 1.050 megawatts. A usina de Furnas, com 1.400 km², produz 2.216. 2.116, ou 1.200, não, 1.216, que na verdade é 1.216, é isso mesmo, 1.216. Conheço tanto o sistema de Furnas e estou me equivocando aqui, mas são 1.216 megawatts comparados com 1.050 megawatts de Sobradinho, e o lago de Sobradinho é muito, muito, muito maior que o lago de Furnas, que o reservatório de Furnas. Mas o que eu quero dizer é a quantidade de água que fica na usina, nas usinas, que agora está sob o controle do setor privado. Belo Monte, por exemplo, ele tem 2 canais, 2 reservatórios. Um que é formado no Rio Xingu, tem 359 km², apesar de ser a maior usina brasileira. Hoje é a maior usina brasileira, Belo Monte. E tem um reservatório intermediário que tem 119 km². Vejam como diminuiu, porque é uma usina mais nova, em comparação com Xingó, Sobradinho, Furnas, Três Marias. Belo Monte é uma usina jovem. Então vejam que para produzir muito mais que essas outras usinas que nós citamos, tem 2 reservatórios pequenos, comparados com os reservatórios de Sobradinho e Furnas, por exemplo, ou Serra da Mesa. São 359 km² no reservatório principal, no Rio Xingu, e o reservatório intermediário com 119 km². E Santo Antônio, olhem só, Santo Antônio, ali pertinho de Porto Velho, tem 6.500 metros. Não são quilômetros, metros. Por quê? Porque é o sistema de turbinas mergulhadas, turbinas bulbo, que não necessitam de reservatório para produzir, para girar, para produzir energia elétrica. Simplesmente acompanham o fluxo do Rio Madeira. Certo? Mesmo assim, chamando a atenção para o controle da água. Tal reservatório de água, tal quantidade de água colocada nos reservatórios das usinas, nas poucas que eu citei. Tem muito mais. Está na mão do setor privado. Esse controle. Tá? Apesar da Constituição falar o contrário. Agora vejam só, nós vamos inclusive começar hoje esse uso da água, porque nós estamos falando de água, da importância da água e quem tem realmente o controle da água. E na semana que vem nós vamos entrar em detalhes mais precisos, mais detalhados. Detalhes detalhados é uma boa, né? Mas tudo bem. Detalhes mais minuciosos, nós vamos entrar em detalhes mais minuciosos na semana que vem sobre o que nós vamos começar agora, que é a atividade agropecuária. O uso da água, desse bem, desse recurso natural na agropecuária. Muito bem. As atividades relacionadas à agropecuária, como agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e a aquicultura, responderam por 97,4% do consumo total de água no Brasil. Essas atividades que eu citei para vocês, agricultura, pecuária, a produção florestal, a pesca, a aquicultura, 97,4% de toda a água consumida no Brasil. Isso em 2017. Por que 2017? Porque o censo agropecuário não é feito todo ano. Era feito lá em 1940, 1950, 1960, de 10 em 10 anos. Depois passou para 5. Certo? Era para ser feita, agora eu não sei qual o período que estão usando agora, mas era, segundo o próprio IBGE falou, era para ter sido feito em 2020. Mas por causa da pandemia está sendo começado agora, 2022, o censo agropecuário, que será o mais recente. Mas nós temos dados, que são os apresentados pelo último,
que é 2017, né? Então foi 94,4%, 97,4% do consumo total de água foi a agropecuária que usou, né? O restante do consumo ficou com a indústria de transformação e construção, 1%. Água e esgoto, 0,8%, segundo o Instituto. Agropecuária, 97,4%. Olhando apenas para o consumo domiciliar, o uso per capita de água pelas famílias foi de 116 litros por dia, na média nacional em 2017. 116 litros, aliás, por dia. Só uma grande desigualdade no consumo, enquanto o Sudeste, o consumo familiar no Sudeste, o consumo per capita é de 143 litros por dia, 143 litros por dia, no Nordeste ficou em 83 litros diários. Realmente é uma grande discrepância, né? Com relação ao uso da água para fins de distribuição, a região com maior participação foi o Sudeste, 46%. Seguido Nordeste 29%, Sul com 14%, Centro-Oeste 6% e Norte 6%. Do ponto de vista econômico, a atividade água e esgoto respondeu por 0,6% do valor adicionado bruto total da economia. O valor da produção de água, distribuição e serviços de esgoto foi de 56,5 bilhões de reais em 2017, sendo a água de distribuição responsável por 64,9% desse total. Engraçado, né? A água, esgoto, 0,6%, mas do dinheiro arrecadado, dos 56,5 bilhões de reais em 2017, a água de distribuição foi responsável por 65,9%, 66% desse total. Segundo a Organização das Nações Unidas, né, através da FAO, né, o Fundo de Alimentação e Agricultura, 70% de toda a água consumida no mundo é usada para irrigação das lavouras. 70% de toda a água utilizada no mundo é nas lavouras. A utilização é feita nas lavouras, 70%. Toda a água produzida, né? Toda a água consumida, aliás. Lavoura, pecuária e agricultura. A indústria responde por o consumo de quase 20% e as residências 12%. Então, na escadinha, a área das lavouras, agropecuária e tal, 70%, a indústria 20% e as residências 12%. No Brasil, um dos maiores protagonistas nessa indústria e que consome 20% de todo o agrotóxico do mundo, só para suprir essas demandas, usa 72% da água só para a agropecuária. Um pouquinho acima da média do mundo, né? Até forçado pelo uso de agrotóxicos demais, gente. É muito agrotóxico que é usado na nossa agropecuária. Para a gente ter uma ideia, um boi de 3 anos consome durante toda a vida 3 milhões de litros de água. Um boi de 3 anos. 3 milhões de litros de água. 24 milhões para se hidratar e 7 milhões para os serviços da indústria, sempre relacionados a esse boi, né? Então, 24 milhões para se hidratar, 7 milhões para os serviços da indústria. Na verdade, não são 3 milhões, são 30 milhões, né? Ele consome 1.300 quilos de grãos. E assim, para a gente comer 1 quilo de carne, ele consome 16 mil litros de água. O bife que a gente comeu, o boi consumiu 16 mil litros de água. O que uma pessoa precisa para viver 4 meses, segundo a ONU. Para nós vivermos, durante 4 anos nós precisamos da quantidade de água que o boi utiliza para produzir um bife para nós. O gado é o maior consumidor de recursos hídricos do planeta.
Isso a gente percebe, né? Quem mora perto, né, de fazendas, perto de campos de gado, percebe isso. E quem consome carne todos os dias demanda quase 4.000 litros. Quem come carne todos os dias. O feijão, por exemplo, consome 10% disso para a mesma quantidade de comida. 10% só, o feijão. A ONU declarou que se essa estrutura toda reduzisse em 10% o seu consumo de água, isso seria suficiente para abastecer o dobro da população mundial. Quer dizer, esses 10% nós vamos ter que colocar num tempo e espaço, né? Um tempo de consumo, um determinado tempo de consumo que você tirar, por exemplo, qual o tempo? Um mês. Um mês que essa atividade toda envolvendo a agropecuária, um mês. Se ela diminuísse nesse mês 10% do seu consumo, o dobro da população naquele mês poderia ser o dobro poderia ser alimentado com essa redução. Certo? Se você pegar um ano, vamos diminuir 10% do consumo durante o ano do setor agropecuário. Essa água economizada daria para alimentar, para abastecer a humanidade esse ano e mais o outro. Tá certo? O que a gente quer dizer com isso? A água está sendo atacada por todos os lados. Por isso que eu disse para vocês que a gente exporta água. Ora, se dá para eu sobreviver durante 4 meses tomando água, a mesma quantidade de água que o boi utilizou para produzir um bife para mim, imagina os bifes que os europeus comem, que os chineses comem, que os americanos comem. Cada bife foi aí 4 meses de água de cada brasileiro. Certo? Então, chamando a atenção para tudo isso que está se fazendo no Brasil, a venda da Eletrobras. A Eletrobras tem usinas que detêm o controle de muita água, como eu mostrei para vocês, falando da área de alguns reservatórios. A usina precisa de água para produzir, então o dono dela que vai mandar na água. Isso é patente. Não há como fugir dessa realidade. Ninguém, além do dono, o próprio dono da usina, vai dizer, não, eu vou fazer com a água agora o que eu quero, tá? Eu vou usar água para irrigar, vou usar água para dar para boi, vou usar água para turismo, para lazer e tal. O cara vai dizer, não, mas eu preciso da água para gerar, para produzir lucro para mim. E pronto, ele e o dono. Finalizando, ele e o dono. Foi isso que fizeram ao entregar a Eletrobras para o setor privado. Nós vamos falar ainda sobre o que nós começamos a falar, do uso brutal da água na agropecuária. De repente isso aí precisa ser estudado, levado mais a sério, né, para achar né, que vão dizer logo, não, mas você não fica sem carne, você não fica sem exportar e tal. Se bem que aqui no Brasil, gente, ó, resumindo, a nossa produção agropecuária é para vender, é para o setor externo, é para venda, para o setor internacional, não é para brasileiro, senão o brasileiro não passaria fome, já que nós somos o segundo exportador, né, de gado do mundo. Nós estamos aí na primeira ou segunda colocação também na produção de soja, grande produção de feijão, de milho, de arroz. E o povo passando fome? Para onde vai toda essa produção do agronegócio? Venda em dólar, certo? A gente não precisa ficar com hipocrisia. Vamos logo direto no assunto, que não pode fazer igual a China. A China é o maior produtor de carne bovina do mundo, é a maior produtora de carne bovina do mundo. Em compensação, ela importa carne bovina, carne suína do Brasil, porque eles gostam também de costelinha, né? Não é só de arroz que chinês come as costelinhas. Aí pergunta, mas se ele é o maior produtor de carne bovina do mundo, carne suína do mundo, por que ele importa? Porque o que ele produz é consumo interno. Tudo que a China produz
são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, pode produzir porco à vontade que vai ser comido. Né? E importa para eles comerem, na compra do Brasil. E aqui não, a gente só faz vender. Certo? O que fica para nós aqui é pouco e muito caro. Energéticos, nós falamos de água. Tudo isso aí, falamos de agropecuária e tal, falamos de reservatório, mas é a água. A água é que é o nosso foco. A água é o bem natural, o recurso energético renovável que nós estamos falando. É o que nos importa aqui no momento. O que nós vamos fazer com a água? Desperdiçar? Mal usar? Deixar para lá? Vamos esperar os rios começarem a secar, sim, muitos rios, para poder chamar a atenção. A imprensa falar? Não, vamos começar nós mesmos. Tem muita gente séria preocupada com isso e falando sobre isso. O problema é que os grandes canais que o povo assiste, onde passa novela, onde passa futebol, né? Onde passa o carnaval na nossa época certa, ou fora de época, eles não falam sobre isso. Né? Então nós precisamos divulgar. E conto com vocês. Eu vou fazendo minha parte aqui no canal do Vetor Elétrico e vocês façam também a parte de vocês, onde vocês trabalham, onde vocês moram e com os colegas que vocês vão trazer certamente para inscreverem-se aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje também, assim como vocês são bem-vindos sempre aqui. E vou esperar vocês na próxima terça-feira para mais um vídeo do canal do Vetor Elétrico. Eu conto com vocês e tenho prazer na visita de vocês. Aguardo vocês.